Fala Vascaíno, fala Vascaína. Meus amigos, momento delicado, o pior momento da história do Vasco da Gama é este, o qual a gente vivencia na gestão do Jorge Salgado em 2021. Amigos, o quarto rebaixamento e o Vasco tem grandes chances de permanecer em 2022 na Série B, o que seria o nosso quinto rebaixamento. Porque pior do que cair é permanecer nessa situação. E neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre o atual momento do Vasco da Gama dentro e fora de campo. O que é necessário o torcedor do Vasco fazer para que haja mudanças dentro do clube. E é o seguinte, rapaziada, não se contente com o que está aí. Eu peço a você, humildemente, para que você se inscreva no nosso canal. Principalmente você, torcedor vascaíno, que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Nos ajude a ter voz ativa para a gente poder cobrar dessa diretoria, para a gente poder cobrar desses beneméritos aí que tem culpa, para a gente poder cobrar desses conselheiros. Ativem o sininho e, por favor, compartilhe esse vídeo. Perfeito? Bom, meus amigos, é o seguinte. Ontem, o Vasco da Gama, time profissional, fez um papelão em São Januário. O Vasco perdeu por 3-1 para o CSA. Um resultado que é histórico, que nunca havia acontecido. O Vasco umbando dentro de campo. E agora a gente está na 8ª colocação, precisando vencer todos os jogos que nos restam. Quem acompanha o nosso canal sabe que eu alertei, sabe que tudo que está acontecendo no Vasco é tragédia anunciada. Esses caras que entraram aí no Vasco entraram como paraquedista, sem planejamento nenhum para a nossa instituição. E é o seguinte, rapaziada, hoje no Vasco é um desleixo total, a começar por esse presidente fake, que deveria ter decência, vergonha na cara, na próxima segunda-feira, de convocar uma reunião e pedir a sua renúncia. Não só a renúncia dele, mas dos 120 conselheiros que lá estão. É uma vergonha tão deliberada que não é só o Jorge Salgado que tem culpa não, pessoal. Principalmente esses beneméritos, passadores de pano, porque são poucos aí que eu vejo que verdadeiramente, internamente, fazem alguma coisa pelo Vasco da Gama. Principalmente esses conselheiros aí como o seu Júlio Brandt, que simplesmente ajudou a dar esse golpe, seu Mussa. O Vasco está repleto de bandidos, o Vasco está repleto de pessoas aí que só pensam no seu próprio umbigo. E é o seguinte, deram carta branca para esse Alexandre Pássaro, para ele fazer tudo o que ele queria fazer. Não é cobrado, em momento nenhum se pede a demissão desse camarada aí. Qual é o interesse desses caras que estão hoje no Vasco da Gama de manter silêncio, de não denunciar o que está acontecendo aí, minha gente? O Vasco da Gama não merece isso.
Eu chamo a sua atenção nesse momento, torcedor do Vasco. É necessário arregaçar a manga, é necessário ir para a rua, é necessário protestar, é necessário você se associar em massa para a gente poder reivindicar uma nova eleição aí no Vasco da Gama. A associação que eu falo é para você se tornar sócio estatutário e ter poder de voto. E é o seguinte, rapaziada, chegou a hora da gente cobrar do judiciário. O torcedor do Vasco precisa cobrar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Até porque o que está em questão é o futuro do Vasco da Gama. Esses caras que estão aí no Vasco hoje estão sob a anuência de um Tribunal de Justiça que é corrupto. E eu pergunto aqui para o senhor doutor Camilo Rulieri, o senhor está satisfeito, ô Camilo Rulieri? O senhor está satisfeito? Eu pergunto para o senhor, doutor Camilo Rulieri, por que você ainda não deu essa decisão para que o doutor Paulo Roberto desse a sentença dele? Tu vai ficar com esse bumbum sentado, Camilo Rulieri, nesse processo aí até quando? Libera, porque o nosso clube está morrendo. Esse processo aí dos Templários virou uma questão de vida ou morte hoje para o Vasco da Gama. Virou uma questão de vida ou morte. Não tem como a gente sobreviver até 2023 com esses golpistas, muquiranas. Então tenha decência, Camilo Rulieri. Libere o doutor Paulo Roberto. A torcida tem que ir para a rede social também e botar a pressão. A torcida precisa aí se levantar, se reerguer contra o Poder Judiciário aqui no Rio de Janeiro. E o senhor, doutor Paulo Roberto, quando o senhor puder dar, ou que o senhor dê logo essa sentença, mesmo que depois tenha que mudar, dê logo essa sentença. O senhor é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. O senhor sabe o que está acontecendo dentro do clube melhor do que ninguém. E é isso, doutor Paulo Roberto, que se diferencia entre o senhor e os demais. Porque os outros não são vascaínos. Perfeito? O senhor é Vasco. Então, por favor, dê logo essa sentença. Acabem com esse pesadelo. Só isso que pode fazer a gente acreditar que haverá mudança. Porque com esses caras que estão aí, ou levem entre, ou vai ser ridicularidade aí 3 anos aí. Perfeito? E torcedor do Vasco, arregace as mangas. Vamos pra rua, vamos protestar. Se tiver que tomar de assalto, vamos tomar de assalto. Agora não vamos deixar esses vagabundos fazerem com o Vasco aquilo que eles almejam fazer. Certo? Cobrem do judiciário. Hoje você tem sua rede social. Cobre. Então, meus amigos, está feito aqui o desabafo. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!